maior. E aí vai sair mais creme dental, vai ser consumido mais creme dental e você vai vender mais creme dental. E a Colinos, na época de alguns aqui, se tornou um símbolo de uma higiene dentária ou de uma higiene bucal, aonde aparecia, né, aquele creme dental, até fazia uma curvinha, a escova de dente cheia de creme dental ficava um tanto assim, né? E nós então aprendemos ali a escovar os dentes. Lógico, todos nós sabemos, queridos, que não é o creme dental ou a escova que nos dá uma higiene bucal ou um bom hálito. Todos nós sabemos que tem tudo a ver com o estômago. Se o nosso estômago está ácido, obviamente vai ser externado pelo nosso falar. Não sei se você já teve mau hálito. Eu já tive mau hálito, a minha esposa também, às vezes, para aí, fica um pouquinho distante aí, né? Vamos ver o que é isso. E quando a pessoa tem o seu estômago alcalino, o que sai aqui é suave, é tranquilo. E muitos usam aquela balinha de hortelã, um chiclete, para tentar tirar o odor enquanto falamos com as pessoas. Mas o certo é que quando tem odor, significa que o nosso estômago está sujo. E fica difícil a gente tirar o estômago e colocar na máquina de lavar, ou no tanque, escovar, passar uma bucha. É preciso ter todo um trabalho para alcalinizar o nosso intestino. E por incrível que pareça, uma das coisas que tem dado certo para mim, não sei para você, não estou trazendo nada aqui da medicina, mas o que tem me ajudado a alcalinizar o meu estômago é o limão. Parece brincadeira, é o limão. O limão é ácido enquanto fora, e ele, quando entra, ele alcaliniza o nosso intestino. E o limão tem melhorado muito o meu hálito, da minha esposa, e tem melhorado bastante, tem alcalinizado, porque a maior parte das doenças é quando o nosso estômago, o nosso intestino está sujo, ok? Só para a gente poder entender sobre aquilo que nós vamos falar. No mundo físico, não é verdade? No mundo civil ou da polícia, nós temos aqui um cidadão, né, que durante muito tempo coordenou polícias e também policial. Nós sabemos que nós somos conhecidos pela nossa digital, não é isso? Hoje tudo é digital. Cada um de nós, eu não sei como Deus fez isso, cada um de nós somos único. Se colocar o seu dedo no meu celular, se colocar o meu dedo no seu celular para desprender, não vai dar certo. A impressão digital é fundamental no mundo do crime, no mundo da ciência, da tecnologia. É fundamental a digital. Agora, existe uma digital que eu acredito, isso é Mirinaldo falando, tá, gente? Eu não vou aqui criar uma heresia, vocês também não são obrigados a acreditar em tudo que eu estou falando. Mas eu creio que no mundo espiritual, a nossa digital, ela tem tudo a ver com aquilo que nós falamos. Quando nós chegarmos lá, Deus vai dizer assim, abre a sua boca. Alguns aqui lembram que quando nós íamos no médico, né, era toque clínico geral, eles mandavam nós colocarmos a língua para fora, né? E aí ele colocava um pauzinho de picolé aqui para ver como é que estava a nossa garganta, como é que estava a nossa língua, e ali ele fazia a leitura. Hoje tem outros meios muito mais modernos do que dar língua para o médico, né? E o médico dá uma olhada na nossa língua. Então, o que acontece? No mundo espiritual, eu creio que Deus vai chegar para nós e dizer assim, mostra a sua língua. Nenhuma pessoa consegue falar se não tem a língua. Ninguém consegue falar. Se cortar nossa língua, nós não vamos falar. E diz a Bíblia que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Não é isso? Provérbios 18, 21. Fala que pelas nossas palavras nós vamos ser julgados. E pelas palavras também
condenado. Então, o que Deus espera de nós é que a nossa boca, a título de palavra, esteja bem, esteja limpa. O que sai da nossa boca, diz a Bíblia, é o que está no nosso coração. E todos nós sabemos aqui que o princípio de falar tem tudo a ver com o princípio de escutar. A pessoa mais nova que eu estou vendo aqui, eu acho que é um rapazinho que tem ali, né? Acho que ele só tem o quê? Uns 15 anos? Você aí de camisinha amarela? É você que está olhando para o outro maior. Você tem 15 anos? Garotinho, o garotinho. 15? Ah, tá. Isso. É o mais novo entre nós. Ele não sabe, mas para ele falar, ele teve que aprender a fazer leitura labial e facial. Quando ele estava sendo amamentado pela mãe, a mãe colocava ele aqui e ele ficava então olhando a mãe falar com alguém, a expressão, e ele então foi ouvindo, e um dia ele começou a tentar falar, mamá, papá, dadá, e aí ele foi e desenvolveu falar, mas ele não sabia ainda ler, ele não sabia escrever, mas ele já sabia falar, e nós então aprendemos a falar. E na realidade, os nossos pais não nos ensinaram o poder que há na palavra falada. E só depois nós vamos... Ah, tem uma mocinha ali, olha, esqueci, tem uma menorzinha ali. Nós, na realidade, só fomos aprender a escrever e a ler só depois. Mas primeiro nós aprendemos a falar. Mas antes de falar, nós aprendemos o quê? A escutar. E tudo que o papai e a mamãe nossos falavam, nós íamos memorizando. Por isso que quando uma pessoa nasce num lar de famílias disfuncionais, onde há briga entre casais, briga entre famílias, palavrões, essa criança ela vai memorizar aquilo e de repente ela vai xingar um palavrão dentro da igreja, sem nenhum pudor, porque o que acontece? Mamãe falou, papai falou, vovó falou, vovô falou, e aí a gente, menino, o que é isso? Não, foi o que eu aprendi, foi lá em casa, né? Então, a Bíblia fala o que o coração está cheio. E eu quero aqui, de todas as formas, tentar mostrar para todos nós aqui, queridos, a importância da palavra. Todo mundo sabe, salvo aqui quem é surdo ou quem é mudo, mas nós temos 5 sentidos, que é o tato, né? Nós sabemos que muitos seres humanos amam ser tocado, abraçado. Pastor tem essa mania. Ele beija a gente em qualquer lugar, né? Encontra ele me dá um abraço e me dá um beijo. Eu digo, ei, rapaz, cuidado, do jeito que está aí o pessoal vai pensar o quê, né? Mas o pastor gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de tocar. E tem pessoas que não gostam de toque, não gostam de abraço. Não encosta em mim, não pega em mim, não é verdade? Mas, na realidade, a palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. O tato, na verdade, a visão, a audição, o paladar, e qual é o outro? Ah, esqueci que eu tinha nariz aí. O olfato, o cheiro. Então todos nós temos esses 5 sentidos, mas o deles, o mais importante, tem a ver com a nossa língua. O paladar. Você vai comer alguma coisa e logo você percebe se tem sal e se tem açúcar. Nós aprendemos sempre a comer as coisas, papai e mamãe, ou com sal ou com açúcar. Nós não fomos ensinados a tomar café, chá, suco sem açúcar. E hoje nós sabemos que um dos elementos mais prejudiciais à nossa saúde é o açúcar, assim como também o sal. Eu me lembro que a minha mãe, ela começou a ter problema de pressão e ela tinha que fazer arroz sem sal. E nós, muito garoto ainda, novo, via nossa mãe comendo aquilo. Mãe, dá um pouquinho de arroz. Não, já não. Que coisa ruim. Comer um arroz sem sal. Então, esse sentido, o paladar, o que falamos,
Isso eu estou ministrando aqui, gente, é porque eu estou sendo por Deus ministrado ao longo desse tempo. Uma pastora me falou uma coisa que eu parei e disse: uau, isso vale. Ela chegou e disse: olha, começa a profetizar que o Espírito de Deus está em você. Começa a profetizar e a falar que o Espírito de Deus está sobre a sua esposa, que o Espírito de Deus está sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a base missionária. Começa a dizer que o Espírito Santo habita. Eu disse: uau, que coisa legal. Sabe quando vem uma coisa assim que, pá, de repente toca e muda? Eu tenho feito isso. Às vezes eu estou com raiva da minha esposa, com vontade de brigar com ela e tal, aí eu digo assim: o Espírito de Deus habita em você. Aí aquilo passa. Aí eu digo: o Espírito de Deus habita em mim. Aquela raiva passa. E a gente anda mais uma milha, anda mais um tempo. Mas a vontade é o quê? Brigar, falar mal, você não aprende, xingar, falar, reclamar, maldizer. Aí ela disse assim, diga assim: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. E essa palavra, quando ela vem, ela acalma o furor da nossa carne, da nossa alma. Ela abate o furor do inimigo. Porque se tem uma coisa, queridos, que Satanás, ele não suporta. Vamos aqui. Satanás não suporta. Aqui nós vamos fazer uma analogia, tá, gente? Aqui todo mundo sabe que... Opa, perdão. Eu que tirei? Tá. No passado, para você falar com Deus, você só tinha acesso a Ele no Santo dos Santos. Quem quisesse falar com Deus, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia o que ele faz hoje, ainda não era o ministério do Espírito Santo, ali era o ministério ainda de Deus. Deus fez o homem, Deus estava, e para alguém falar com Deus, você precisava de um sacerdote ou sumo sacerdote para entrar na presença de Deus, para levar a sua queixa, para levar a sua necessidade. Quando eu vim para a igreja cristã evangélica, saindo da igreja católica com ensino romano, eu sabia que para falar com Deus eu precisava de um intermediário. Eu precisava que alguém intercedesse por mim, porque só os santos podiam chegar até Deus. Vocês viram agora a morte do Papa, e cada um tira as suas conclusões de como a coisa foi feita e é feita. Mas eu vim com o pensamento de que só quem podia falar com Deus era quem era santo. E eu cheguei na igreja, eu queria saber quem eram os homens ou as mulheres de oração, quem era o pastor, quem era o profeta, para que eu me achegasse a ele e dissesse assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu mesmo não conseguia orar, eu mesmo não conseguia acreditar que Deus podia me ouvir e que Deus podia me responder, porque eu vim de uma cultura aonde só quem falava com Deus é quem era santo, e na minha concepção eu não era santo, eu sou um ser humano. Porém, com o passar do tempo nós vamos aprendendo, cada um de nós, que qualquer um pode falar com Deus. Você pode sentar ali, colocar uma cadeira, dizer: Deus, olha, eu vim lá de Curitiba até aqui, lá de Almirante Tamandaré, eu gastei quase 10 horas, porque eu gosto de parar. Às vezes o telefone tocava, eu parava, eu não gosto de dirigir falando no telefone, eu tenho essa dificuldade, e não é bom. E eu então gastei 10 horas e eu vinha falando com Deus. Tinha hora que eu digo: Deus, eu estou com dificuldade de entender, eu estou com dificuldade de passar por essa poda, porque você sabe, João fala lá no capítulo 15, que Deus ele tem um negócio de podar a árvore. Nós estamos aqui, isso aqui é tudo de brinquedo, né? Posso pegar, né? Não é de verdade, não. Isso aqui seria o que? Azeitona? Uma oliveira. Deus então vai podar.
para que dê mais frutos. Ele limpa, né? Para que aduba, para que dê mais frutos. Mas ele também é poderoso para cortar, se não estiver dando fruto, só galho. Eu passo aqui só galho, não tem um fruto. Que prazer tem você ter uma árvore dessa? E eu falando, Deus, eu estou passando por uma poda. E não é fácil ser podado. Não é fácil a gente mudar de situação, de circunstâncias, de momento. É com o filho, é com a esposa, é com a empresa, é com o trabalho, é com a saúde. E Deus está dizendo, não, pera, calma, eu estou limpando. Estou acompanhando uma pessoa agora que está enferma, teve que tirar a vesícula lá em Brasília. É uma pessoa do meu coração, é um filho do coração, e eu venho acompanhando ele manhã, tarde e noite. Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? E eu falei para ele, olha, Deus está podando, porque do jeito que você estava, ele é um policial militar. E ele é daqueles que quando a mulher brigava com ele saía para fazer a ronda, qualquer malandro que ele pegava, ele batia e dizia assim, sabe por que você está apanhando? É por causa da minha mulher, ela brigou comigo. Como eu não posso bater nela, eu bato em você. E eu disse, é Deus podando, porque você como crente, você tinha que dar para essa pessoa amor, carinho, uma palavra que edificasse ele. Então Deus é um Deus que sabe podar. Eu estou passando, pastor Júnior, Zimmermann, meu amigo, eu estou passando por poda. Eu pensava até que Deus ia cortar, sabe? Eu digo, será que eu não estou mais dando fruto? Mas aí ele trouxe, não, eu estou podando você, eu estou limpando. E a poda parece que retarda. A árvore não grita, não chora, mas imagina cortar os galhos, né? Podando. E quando Deus poda o ser humano, aquilo dói. Lógico que se nós fôssemos ouvir a situação de cada um de nós aqui, a gente dizia assim, poxa vida, como é que Deus vai tirar você dessa? E Deus sabe como é que Ele nos tira de cada situação. Então, para falar com Deus, nós tínhamos que pedir a alguém. E hoje não. Eu e você podemos falar de Deus face a face. Face a face. Tete a tete. Nós podemos conversar, inclusive, abertamente com Ele. Inclusive, podemos até discordar de Deus. Deus, eu não acredito que o Senhor é tão bom assim. Por que o Senhor não mata logo? Aqui na terra a gente eliminava uma pessoa dessa. E Deus diz assim, não, é porque eu amo. Você não sabe o que tem dentro dessa pessoa para ela estar fazendo isto. Você não sabe a dor que ela carrega de um abuso na infância, de um maltrato, de uma rejeição. E essa pessoa está externando isso nos feitos dela, mas ela tem uma ferida dentro dela que é muito grande. E Deus olha para o nosso interior. Ele não olha para o nosso exterior. Ele prescruta, Ele sabe. E muitos de nós estamos enfrentando dificuldades e falando e até crendo por causa das feridas que tem dentro de nós. Talvez muitos de nós aqui não saibamos descrever a dor de uma pessoa que foi machucada na infância, que foi rejeitada, que foi dado para uma outra pessoa cuidar, a dor de um abuso moral, o que uma criança ser abusada sentimentalmente, emocionalmente, até sexualmente. E essa pessoa às vezes carrega, e Jesus diz para essa pessoa, ei, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A carga não tem como, nós temos que cada um de nós carregarmos, é os nossos compromissos diários, é a água, é a luz, é o telefone, é os compromissos de IPTU, é o compromisso do carro, é o compromisso da escola, é o compromisso, isso aí é carga, todos nós temos as nossas obrigações. Agora a sobrecarga, não há uma necessidade de nós carregarmos, embora nós podemos ajudar uns aos outros, mas a sobrecarga, Deus pede-nos que nós retiremos dessa pessoa, ajudemos ela a tirar a sobrecarga, e tem pessoas que estão agindo dessa forma, e às vezes o que sai da boca dela é palavra de dor, de sofrimento, de angústia. Quero confessar para vocês aqui que como pastor, como líder, eu xinguei palavrão, eu dei uns 2 xingos, sabe?
Mas na mesma hora eu disse, Senhor, me perdoa, porque isso aí foi a dor que estava dentro de mim, que expurgou, saiu. Foi na hora de espremer o furúnculo, foi na hora que tomou ali, eu gritei. Eu quero que o Senhor entenda a dor que eu estou sentindo, é tão grande, Pai, que eu não consegui medir as palavras para sair da minha boca. Porque lá atrás, eu xingava com facilidade. E agora não, da minha boca só tem que sair palavras para edificar. Me perdoa, Pai, mas eu extravasei ao extremo, mostrando para o Senhor o quão está doendo dentro de mim. E o palavrão não foi um palavrão grande, mas foi um palavrão. Às vezes você gritar um fedor, né? Como às vezes a gente chama lá no Pará, égua. Égua é uma expressão paraense, mas é uma forma de você externar a sua dor. Aí nós temos aqui, hoje podemos falar com Deus, tá, gente? Qualquer um de nós podemos falar a nossa dor. Nós temos aqui, quando o povo estava lá no Egito, eles queriam ir para a terra prometida, mas só tinha uma estrada, só um caminho. Eu fiquei sabendo que para vir para cá, pastor, tem 2 lugares. Eu posso vir por onde que é o lugar? Guarapuava, mas eu também tenho outro lugar, e para mim voltar também dá para voltar por esse outro lugar, que é um boiadeiro, não sei, reserva, diz que é um lugar bonito e tal. Eu vou ver se eu vou ficar na reserva ou se eu volto por lá, né? Se eu jogo. Então, nós queremos chegar na terra prometida, mas não tem 2 caminhos na terra prometida, embora a Bíblia fala de 2 caminhos, um estreito e um outro largo. E lógico, hoje infelizmente as pessoas preferem o largo, porque você pode tombar, você pode cair, você faz isso, você faz aquilo, e vai no largo. Mas todo ser humano cristão que quer andar no caminho estreito, tem que andar nas regras, nas leis, no momento certo do carro. Vindo de lá para cá, eu espero não ter sido multado, eu estava numa velocidade considerável, não estava acima, aí aparece lá o guarda da Polícia Federal com binóculo, né? Eu disse, Deus tem misericórdia. E em cima, quando você faz a curva, ele está lá, não dá nem tempo de frear, nem nada, você não sabe nem se larga o volante, já coloca a mão para cima e diz, sou culpado, né? Mas andar estreitamente, com um carro que tem um potencial de 160, de 200 por hora, e ali está dizendo 80. Eu não sei porque nós não nos juntamos para processar o governo, como é que o governo deixa fabricar um carro no Brasil com 240 km por hora, sendo que a lei só permite no máximo 120 por hora. É ilógico. É uma indução, é uma forma de você ser multado. Como é que você, como presidente, deixa criar um carro, fabricar um carro com a capacidade de você correr 240, sendo que a lei só permite no máximo 120? São pouquíssimas estradas no Brasil que é 120, a maior parte é no máximo 110. Mas deixa para lá. Então, na terra prometida só tinha um caminho, e esse caminho era o deserto. Para chegar na terra prometida, sair do Egito. Todos nós sabemos que Egito é dor, é pecado. A gente estava no Egito, fizemos muita coisa errada e tal. Senhor, me tira daqui, Senhor, tem misericórdia. Ele disse, vem para cá. Aí, vou te dar a terra prometida. O que é a terra prometida? É o prazer, é a satisfação. Você casou, você tem uma família, você tem um emprego, você tem agora um chamado, você está com o ministério, você está fazendo a coisa certa. Mas para chegar na terra prometida que Deus tem para mim, que Deus tem para você, olha lá, nós vamos ter que pagar o preço. E para chegar lá só tem um caminho, que é o deserto. Alguém aqui já se viu no deserto, já andou pelo deserto, ou teve dificuldade? O deserto da vida, alguém já passou pelo deserto da vida? Algumas pessoas. Você que não passou, fica tranquilo, vai chegar a sua vez. A não ser que você não queira chegar na terra prometida. Mas se você quiser chegar na terra prometida, nós vamos ter que passar pelo deserto, porque é no deserto que nós vamos ser provados. É no deserto se a gente vai amaldiçoar, a gente vai brigar, a gente vai xingar. É no deserto que a gente vai dizer, não, eu quero voltar para o Egito, lá não tinha tanta pressão, lá não tinha tanta cobrança, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito. Só que nós, os cristãos, falamos assim, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. A tua palavra fala lá em João 10:10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida.
e vida em abundância. Eu quero essa abundância. E Deus está dizendo assim: eu vou te levar na terra prometida, nessa abundância, mas primeiro você tem que passar pelo deserto. Porque é no deserto onde nós aprendemos ou a murmurar, a criticar, reclamar, maldizer ou glorificar a Deus. É no deserto porque aqueles que criticaram, murmuraram, ali morreram. E eu acredito que nenhum de nós queremos morrer no deserto. Pastor, quando eu estava lá no Pará, morava numa ilha. A Sofia conhece Ilha do Mosqueiro, ele também, quem esteve no Pará. Uma ilha de água doce, ondas de água doce. O único lugar do Brasil, não sei se tem outro lugar no mundo que tem praia de água salgada e praia de água doce. E eu morava numa ilha, e eu tinha uma casa que tinha um alpendre, eu acordava de madrugada, eu trabalhava no ramo de panificação, então eu acordava cedo, eu dizia: Deus, é isso que o Senhor tem, é só isso, Senhor, tira-me, eu quero a terra prometida, eu quero paz, eu estou cansado, me ajuda, socorro. E Deus me tirou do Pará e me trouxe para o Paraná, e me colocou no deserto. Você sabe que aqui no Paraná, o paranaense são pessoas ímpar, são pessoas honestas, são pessoas criteriosas, que quer a coisa certa. E eu venho do lugar onde as coisas às vezes é meia boca, não falando mal do Pará de forma alguma, mas foi como eu aprendi, como eu fazia, meia boca. E Deus então me traz para o deserto e diz: agora você vai aprender a fazer as coisas certas. O seu sim, quando dito, tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. E aqui eu aprendi a agradecer, Na hora que eu entrava na fila da base missionária para almoçar e eu olhava para a comida, não tinha nada que eu gostava. Aí eu dava minha vez para um, dava minha vez para o outro, dava minha vez, ia lá, tomava um copo com água, e eu esperava o momento da tarde, até onde nós podíamos sair, e eu ia na padaria comprar pão para comer. Porque a comida, não é que não fosse boa, todos comiam, é que eu tinha dificuldades alimentares. Eu fui um garoto doente, e mamãe, quando o garoto está doente, a mamãe sabe que o garoto pode até morrer, a mamãe faz o que ele gosta. O pastor Zimmer me levou ontem para jantar, ele falou: tem janta ali e tem hambúrguer aqui. Eu digo: onde é que é um hambúrguer? Eu gosto de lanche. Então eu criei algumas limitações alimentares, mas eu estava no deserto, mas eu nunca reclamei: essa comida não presta, essa comida é ruim. Não, eu fui criando o hábito de agradecer. Eu digo: se eu falar que é ruim é pior, porque ainda vou levar um castigo. Amanhã quem vai ter que fazer a comida é eu, e vou ter que fazer do jeito deles, e vou ter que experimentar, então é melhor não reclamar. Precisamos no deserto, num momento difícil. Às vezes nós estamos passando momentos difíceis. Eu tenho 3 filhos. Eu tive que internar ele, que ele estava sofrendo problemas. Ele inventou de experimentar droga. Nascido num lar cristão, meu filho. Eu carreguei no colo, cantei para ele dormir. Meu primogênito. Mas infelizmente, por conta de uma situação, ele se sentiu ferido, machucado, e agora inventou de o quê? De usar droga. Para amenizar a dor dele, ou para se sentir homem, ou para se sentir melhor. E a situação foi se agravando, ao ponto dele não ter mais condições e dizer: pai, me ajuda. E eu tive que levar ele para uma clínica. 3 meses se passaram, e ele está dizendo: pai, muito obrigado, eu te amo, por o Senhor ter me mandado para cá. E ele disse: eu entendi o meu chamado, pai. Hoje eu não quero mais saber de droga, eu quero cuidar de pessoas que usam droga. Mas pastor, você é capaz de falar isso, sendo você pastor, falar que teve um filho que usa droga? Sim! Eu também tinha um filho, esse meu filho inventou, e arrumou uma menina, e disse que ia casar com ela, mas antes de casar com ela, engravidou ela. E foi lá e disse: pai, me abençoa. Eu disse: filho, é difícil abençoar uma coisa que nem Deus abençoa. Por que você não fez a coisa certa? Por que você não namorou com essa menina primeiro? Por que você não conheceu ela?
Por que você não respeitou ela? Por que você não noivou com ela? Aí você sim pedia a bênção dos pais dela, a nossa bênção. Depois você casava na igreja. Ah, pai, não deu tempo, engravidei. Passaram alguns meses, a criança nasceu, registrou a criança, passou alguns meses, ela não quer mais ele, o traiu. Ah, pai, e agora? Agora é a colheita. Agora é a colheita. Você vai ter que pagar a pensão do teu filho. Você vai ver a mãe do teu filho com outra pessoa, porque essa não era a pessoa que Deus tinha para você. Então eu, como pai, eu sofro momentos difíceis, e Deus chega e diz: eu vou te podar ainda. Digo: não sou da minha situação, eu vou te podar, eu vou adubar, para que você dê mais fruto, para que você fale a verdade. Eu não sou melhor do que ninguém que está sentado aí, de forma alguma. Passo por dores, por dificuldades, e é no deserto que eu tenho que agradecer ou não. É no deserto. E quando você olha, Jesus, ele é o quê? João 14,6, Jesus, ele é o quê? É o caminho, verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Durante muitos anos da minha vida, queridos, eu só estava no caminho. É fácil ser crente, é fácil aceitar Jesus. Talvez aqui tenha pessoas não crentes, e aí nós convidamos, a pessoa aceita Jesus, amanhã nós estamos dando a paz do Senhor para ela, e se ela tem talentos, daqui a pouco ela está cantando com a gente, cuidando, ajudando, mas às vezes essa pessoa não se converteu. Eu tinha praticamente 20 anos de crente, uns 18 precisamente, 17, 18, mas não era convertido. Eu não sei se vocês conhecem algum crente não convertido. Gente, é difícil demais lidar com uma pessoa crente não convertida. Ela não perdeu o jeito, ela não perdeu a malandragem, ela não perdeu a maneira que ela adquiriu lá no mundo. Ela está no caminho. Eu não sei fazer joguinhos, esses brinquedos, sabe, de joguinho, eu não sei. O meu neto me chamou para jogar bola com ele no tal de acho que é videogame, e aperta daqui, aperta dali, né? Você sabe jogar videogame, garotinho? Futebol, sabe? Se eu for jogar com ele, é 10-0, assim, em poucos minutos para ele, porque um tem que apertar para chutar, o outro tem que apertar para cabecear, o outro tem que apertar para dar o passo para cá, e eu não tenho essa habilidade, essa coisa, não é do meu tempo. Em 1900 e faz tempo, a gente jogava batia na bola aqui, saía correndo, a gente chutava a bola, agora é tudo via aqui, e eu digo, e ainda tem que mudar de fase, algum joguinho muda de fase. Eu perdi de 10-0, disse: não, meu filho, eu não quero mais jogar com você. Não, vamos. Eu digo: mas meu filho, eu não sei. Mas ele queria que eu ficasse ali perdendo para ele o tempo todo. E tem hora que é ruim demais, perder todo o tempo, não dá nem um chute. Eu só estava no caminho. Só no caminho. Eu não estava na verdade. E para você, como crente, nós crentes, para mudarmos de fase, para aprendermos coisas novas, para aprender a lidar com a vida, a brincar com as coisas, nós precisamos sair do caminho e entrar na verdade. Ei, Jesus é a verdade. Nós podemos ver Jesus como sendo a verdade, e a verdade, o oposto da mentira. Gente, eu aprendi a mentir quando jovem. Casei, ensinei meus filhos a mentir. Eu falei que eu não estava, eles iam lá e diziam: papai não está. Eu mandava eles darem um recado negativo sobre a minha pessoa. Eu ensinei meus filhos a mentir, gente. E eles cresceram e começaram a mentir. E eu disse: meu Deus, eu tenho que tirar meu filho dessa escola. Eu não vou deixar mais eles ir para a casa dos primos, nem brincar na rua, que ele está aprendendo a mentir. Não, pai, eu estou aprendendo a mentir em casa. E agora eu tenho que mudar de fase, eu tenho que agora andar na verdade, eu tenho que andar na luz, queridos. E aí é onde nós entramos no caminho estreito. Falar a verdade, ensinar a verdade, pedir perdão pelas mentiras faladas, pelas mentiras praticadas. Isso não foi fácil, eu tive que fazer isso com meus filhos, e os meus filhos sabem que eu trabalho sempre com eles. Fale a verdade. Se você não conseguir, ficar calado.
Você tem o direito de ficar calado. Deixa a pessoa pensar o que quiser. Esse meu filho que eu falei agora, que está numa clínica, ele tinha maior vergonha. Pai, eu não quero que o senhor fale da minha vida. Eu digo, eu tenho que falar. Porque eu não posso ser mentiroso, porque muitas pessoas que estarão me ouvindo podem estar com seus filhos passando dificuldade e estar com vergonha. E eu disse para ele e digo para qualquer filho de vocês que estão passando por dificuldade, você como pai, você como mãe, como avô, você vai profetizar e dizer assim, meu filho, minha filha não vai para a eternidade para o inferno. Meu filho, minha filha vai para a eternidade com Deus, no último minuto. Lá no meio das drogas tem pessoas crentes, lá na rua tem pessoas crentes, lá nos presídios tem pessoa crente, lá nos hospitais tem pessoa crente, em qualquer lugar tem pessoa crente, e qualquer coisa que vier acontecer com um dos meus filhos, antes de passar para a eternidade, vai dar tempo dele dizer, pai, me perdoa, e me recebe na glória, e eu te recebo como Senhor e Salvador. Isso tem me trazido paz. É lógico que a gente sofre como pai, é lógico que a gente sofre como mãe, é lógico que a gente sofre como parente, mas é Deus podando. E podando ele lá também, limpando e adubando para que quando começar vai dar mais fruto. Não sei se alguém aqui teve essa experiência de podar uma árvore e depois você vê novos galhos verdinhos e depois nascer frutos e você dizer, uau, dobrou, multiplicou os frutos. Alguém teve essa experiência aqui, gente? Eu estou vivendo isso na pele. Mas eu creio que muitos frutos serão dados. E se você está passando por isso, não tenha medo, permaneça na verdade. Provérbios 18 fala isso. Pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado. A boca fala o que o coração está cheio. E quando a gente fala errado, quando a gente briga, quando a gente xinga, quando a gente faz errado, aí você tinha que dizer, e agora? Já falei. Eu tenho um remedinho para você, gente. Sabe qual é o remédio? Vai lá e pede perdão para a pessoa. Pede perdão a Deus. Deus, eu mandei essa pessoa tomar banho na soda. Todo mundo sabe o que é soda? Soda cáustica. Quando a gente xinga alguém, manda tomar banho na soda. Eu mandei, meu amigo, eu quero te pedir perdão que eu desejei a tua morte, eu desejei que você fosse tomado um banho de soda e você desfigurasse tudo. Me perdoa. É porque meu coração estava tão machucado, estava tão sujo, estava ácido, o meu coração estava machucado e eu mandei você tomar. Não é isso não, cara. Eu quero que você tome banho no rio da vida. Eu quero que você me perdoa. Eu falei mal de você. Deus, me perdoa, que da minha boca saiu uma palavra torpe. O problema não é errar, é continuar no erro, é alimentar o erro. A boca fala o que o coração está cheio. E eu creio, queridos, que a impressão digital celestial é a nossa língua. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, é com a tua boca. O problema não é tropeçar, nem todo mundo que tropeça cai, nem todo pessoa que cometeu um erro é criminoso, é bandido. Às vezes pela nossa ignorância, você comete um erro e vai ter que pagar caro. Eu estou pagando caro porque eu fiz uma terraplanagem indevida lá no Paraná, no nosso terreno lá da base, e eu fui multado pelo Instituto Ambiental. E eles não querem nem saber, nem vão lá, nem querem me ouvir, eles já multa e diz, você não pode construir nada aí. Aí eu estou entrando agora com aquela apelação do juiz iníquo, e eu estou dizendo, Senhor, ele é um juiz, mas o Senhor é o juiz do juiz, toca no coração daquele homem, faz ele liberar. Eu não fiz por maldade, Senhor, e eu já paguei a multa aqui, e ele não está deixando e nem liberando o terreno para que possa construir a base. Libera. E eu digo, Senhor, toca naquele coração, aquele juiz. Na hora que a minha causa chegar na mão dele, ele vai olhar e dizer, não, isso aqui, aleluia, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é mais poderoso, ele é capaz de fazer coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele ainda é o Senhor, ele ainda é o Criador, ele ainda é o controlador dos céus e da terra. Eu não sei como o meu, eu não sei como o seu, eu não sei como o nosso Deus segura o sol lá em cima, segura a lua,
sai lua, entra sol, entra lua. Lua, faz o seguinte, eu vou colocar as estrelinhas, aí coloca a nuvem aqui embaixo para ninguém ver. Depois ele dissipa a nuvem, aí a gente olha e diz, que dia lindo. E na nossa vida, às vezes está tudo nublado, a nuvem está aqui. E você não enxerga a lua, não enxerga nada, está nublado. E depois que a nuvem sai, você olha, graças a Deus, hoje vai ter sol. Graças a Deus, olha a lua, olha as estrelas. E nós começamos, eu não sei como ele segura o firmamento, mas é o meu, teu, nosso Deus que segura. Aliás, ele que fez. Agora, como ele fez e segura, eu não sei. Se você souber, por favor, me diga. Eu só sei dizer que é o poder de Deus. E ele controla tudo e todos, ele vê tudo e vê todos. E uma coisa que mexe com o coração de Deus, na realidade duas, é quando Deus vê um coração quebrantado, uma pessoa passando por dor, angústia, sofrimento, mas ela está adorando, ela está agradecendo, Deus olha e diz, eu vou entrar nesta causa com essa pessoa que está no seu quarto, que está chorando, que está pedindo, não está maldizendo, apenas está me pedindo ajuda. Eu vou entrar. É um coração contrito, quebrantado. E a outra coisa que irrita Deus e Deus entra, é quando Deus vê alguém maltratar um órfão, ou uma viúva. E todos nós sabemos que viúva não é só aquela mulher que perdeu o marido, mas viúva é o significado de uma pessoa que está passando por angústia, por dor, por sofrimento. E quando essa pessoa que está passando por isso, está dizendo, eu não tenho ninguém para me defender, e Deus entra e diz assim, eu sou pai de órfãos. Não mexe não. E você hoje sai para evangelizar nas ruas, você encontra muitos meninos e meninas, homens e mulheres espalhados pela rua, e quando você vai ver a história dele, órfão, por causa da dor que estava dentro dele, ele foi para a rua, ele foi para a marginalidade, ele foi para a terra de Tobi, como Jefté, lá em Juízes 11, foi para a terra da marginalidade, e está lá. Mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Deus vai trabalhar em favor dos seus filhos, Deus vai trabalhar em favor da minha esposa, da sua esposa, do seu marido, do seu avô, da sua avó, dos seus parentes. Deus ainda está no controle de tudo. Céu, terra e mar foi Ele que fez, e tudo que neles há. É que às vezes bate um desespero, e a gente diz, eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me defende, eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou sem recursos, e Deus está ali, podando. Deus está doendo. Você não sabe o que eu tenho para você, rapaz. Não xinga não, que eu paro de podar, depois eu volto de novo. Não, termina. Sabe quando a pessoa vai fazer não sei se alguém teve furúnculo, aí a pessoa tem que espremer aquele furúnculo, e se espremer de 2 vezes, dói 2 vezes, se espremer de 3, dói 3, se espremer hoje, depois espremer amanhã, dói de novo. Aí quando chega a hora, termina de espremer, logo já está doendo, arrebenta tudo, aí espreme até sair tudo. No outro dia você está bom. E Deus é esse. Nós temos que passar para a verdade, nós precisamos ajudar as pessoas a andar na verdade, a andar na luz. Nós somos fáceis, queridos, para acusar, nós somos fáceis para julgar, e nós somos fáceis para condenar. Eu acho que essa pessoa está errada, ela deveria ser punida assim. Se eu fosse Deus, eu eliminava era ela, eu castigava. Mas nós, graças a Deus, não somos juízes. Deus ama aquele que está preso, Deus ama aquele que está no hospital, Deus ama aquele que está numa clínica, Deus ama aquele que está passando por dificuldade. Agora, recentemente, meu filho bateu o carro, e ele é motorista de aplicativo, e disse, pai, o que é que eu faço agora? Eu disse, agradeça a Deus por você estar vivo, e começa de novo. Não menosprezeis os humildes começos. Um dia, há 10 anos atrás, você começou com um carrinho, e agora começa de novo. E nós podemos chamar aqui a existência e dizer assim, usa o princípio do Rio Grande do Sul. Muitas casas foram embora, muitas riquezas foram embora, e está lá eles, fazendo sabe o quê? Começar de novo. Muitos de nós conhecemos o princípio que vai-se os anéis,
fica-se os dedos, enquanto a vida, a esperança. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós só vamos chegar na vida, só vamos chegar na terra prometida se passarmos pela verdade e se passarmos pelo deserto. Nós precisamos desse entendimento. Nós precisamos conhecer isto. Aqui, queridos, nós temos a comunhão com Jesus. Todo mundo sabe que quem representa Jesus, inclusive Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas Ele também é nosso irmão. Porque Ele era o único Filho de Deus. Abriu mão da unigenitura, passou a ser o primogênito primeiro, e deu a mim o direito de sermos o segundogênito, terceirogênito, quartogênito, milésimo, quintogênito, centésimo, milésimo. Ou seja, nós fomos adotados em Cristo, conforme está lá em João. Todos quantos receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos. Deus nos ama. E às vezes não conseguimos tomar posse dessa paternidade, de chamar Deus de Pai, dizer: Pai, eu te amo, Pai, obrigado, Pai, eu não vejo a hora de chegar aí. Agora, acho que foi ontem, anteontem, às vezes a gente cai ali naquele Instagram, aí vai aparecendo aquelas coisinhas, e um pai foi visitar os filhos na casa. E quando o pai chegou no carro, que desceu do carro, os dois filhos saíram correndo e abraçou o pai e disse: Pai, o senhor vai voltar a morar com a gente? Tipo assim, o menino dizendo: Pai, eu sinto a sua falta. E é muito fácil dizer que você ama os filhos, mas é difícil você fazer um sacrifício e dizer: eu vou morar com a mãe dele, eu vou morar com o pai dele, eu vou pagar o preço para que o meu filho, a minha filha, não experimente um divórcio na vida dele, porque o divórcio, infelizmente, atrai um espírito de morte na vida dos filhos, na vida de quem separou, na vida do cônjuge, traz um sentimento de morte, a morte fica perseguindo, a pessoa não consegue paz, enquanto não resolver com Deus. A nossa língua, nós podemos pedir perdão a Deus. E nós representamos, quem representa Jesus, somos nós. Se eu tiver brigado com qualquer um de vocês, eu estou mal representando Jesus. Lembro-me que brigado com um dos meus irmãos, o Senhor perguntou para mim: cadê seu irmão? Eu disse: Senhor, eu lá sou guardador do meu irmão. Eu estava brigado com ele. Aí ele perguntou de novo: cadê o seu irmão? Eu disse: Senhor, eu já entendi, você quer que eu me reconcilie com ele, é isso? Então eu vou fazer isso. Comprei lá uma camisa e um short do time dele e mandei de presente lá no Pará. E quando chegou lá, ele viu aquilo e disse: poxa, que legal, me ligou. Meu nome é Mirinaldo, mas o meu apelido caseiro é Mirim, o diminutivo do meu nome, Mirinaldo, Mirim. Mirim, que legal, rapaz, eu gostei de tudo, mas o que você escreveu foi que eu gostei mais. Você falou que me ama, você falou que me gosta, e você ainda mandou me pedir perdão. Eu é que tenho que te pedir perdão. E eu pedi: Milton, me perdoa, porque vai que eu te machuquei, ele era mais novo que eu, vai que eu tomei o pirulito dele, vai que eu dei um tapa nele, vai que eu dei um cascudo, vai que eu puxei a orelha dele, vai que eu fiz alguma coisa e machuquei. Eu disse: me perdoa, mas era eu que queria que ele me pedisse perdão. E a partir dali nós nos reconciliamos. E hoje nós somos amigos, porque eu represento Jesus. Eu não posso estar brigado com meu irmão, eu tenho que ir até ele. Larga tudo, vai até ele. Até nas ofertas Deus disse: volta, reconcilia com teu irmão, para que a tua oferta não seja desnecessária ou inválida. Comunhão. Coloca para mim aí. Não está saindo aqui. Isso. O Espírito Santo. Queridos, toda pessoa que tem briga com mãe, com avó, ou com qualquer outra mulher, é como se você estivesse brigando com o Espírito Santo. Porque quem melhor representa o Espírito Santo na face da terra, quer aceitemos ou não, é a mulher. Eu estou vendo a criança no colo do pai. Ainda há pouco a nenenzinha estava no colo do pai. Mas se ela tiver com qualquer dorzinha de cabeça, com qualquer fomezinha para ela, vai para o colo de quem?
É a mãe que consola, é a mãe que conforta, é a mãe que dá comidinha, é a mãe que põe para dormir, é a mãe que troca a fralda, é a mãe que faz a comida, é a mãe que põe para dormir, é a mãe que leva, é a mãe, é a mãe, é a mãe. E quem que nos consola? É o Espírito Santo. Eu não posso estar brigado com mulher nenhuma, principalmente com a minha mãe, com meus parentes, porque se eu tiver brigada com uma mulher, dificilmente eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. Porque o ministério que nós estamos vivendo na atualidade é o ministério do Espírito Santo. Deus já cumpriu o ministério dele. Jesus cumpriu o ministério dele. E agora o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E o Espírito Santo está trabalhando hoje para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso estar brigado com mulher nenhuma. Mas às vezes eu fico beiçudo com a minha esposa. E agora eu recebi uma palavra, pastor. Diga que o Espírito Santo habita nela. Diga que o Espírito Santo habita na sua vida. E ao invés de eu brigar, de xingar, eu digo, o Espírito Santo habita na sua vida e na minha. Aí o beicinho depois acaba. Aí eu vejo que quem estava com raiva era só eu, ela não estava. E o que é pior, quem estava errado era eu, não era ela. Para nós encerrarmos, Deus é o nosso Pai, Ele nos adotou, e qualquer ser humano que tem uma briga, uma intriga com um homem também, com um pai, vai ter dificuldade de chamar Deus de Pai, vai ter dificuldade. Eu e você precisamos consertar nossa vida. Somos passivos a erros? Sim. Às vezes pode sair vai tomar banho na soda, vai morrer para lá. Senhor, me perdoa, não era isso que era para sair não, meu amigo, vem cá, por favor, me perdoa, mandei você tomar banho na soda, mas não é na soda não, é no rio da vida. Eu estava com o coração sujo, eu estava fedido, eu estava com problema, e eu externei. Vai lá, pede perdão, reconcilia, restitui. É o que Deus espera de mim e de você. Adorar a Deus em tudo que Ele é. Adorar a Deus no momento difícil não é fácil. Nós gostamos de adorar a Deus no momento bom, mas adorar a Deus no momento de dificuldade não é fácil. E eu quero desafiar-nos. Nós temos uma música aí, eu adoro. Nós vamos ouvir uma música. Eu não quero chamar ninguém na frente. Mas se você sentir paz de cantar essa música, ou se você disser assim, não Deus, eu quero te adorar nas dificuldades, no deserto eu quero te adorar, se eu não estiver na verdade, eu quero entrar na verdade, Senhor, eu quero agradar o Espírito Santo, eu quero te agradar, Pai, eu quero te agradar, Jesus. Nós vamos aprender o quê? A adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso fecha a boca de Satanás. Imagina você adorando a Deus no momento difícil na qual eu estou me encontrando, sendo podado. Eu não sei o que vai ser, o contrato que eu tenho lá na nossa base missionária termina agora em agosto. E eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? Eu ainda estou atrasado com o pagamento. O que eu vou fazer? A oficina da alma, a ETED, os missionários, o que eu vou fazer? E Deus... Fala, não faz só, fala alguma coisa para mim. Aí Ele manda nós fazermos isso aí.